Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Vamos lá. Item 1. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes o cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Mateus, versículo 17 e 18. Moisés, 2. Há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. 1. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito da causa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu, e do que há embaixo na terra, nem de coisas que haja nos dogmas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Segundo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro, lembra-te de santificar o dia do sábado. Quarto, honrarás o teu pai e tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus lhe há de dar. 5. Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não furtarás. 8. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher do próximo. E 10. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos arraigados e comprometidos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem deveria apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos, não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Então aqui está falando, né, que eu queria mesmo chegar nesse ponto. Desde Moisés, desde Deus, né, mandamentos de Deus. Na verdade, é uma transcrição já do conhecido de diversas outras nações, reescritas de uma forma um tanto imperiosa, porque ele tinha que colocar um Deus muito forte, muito agressivo, muito dominante, punitivo, para poder conduzir aquele povo, como ele diz aqui, um povo ignorante, né? Então, até aí a gente consegue estar de acordo com esses dizeres aqui, né? E que isso aqui que Jesus vai olhar aqui e falar assim, para com isso, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, né? E ao seu próximo como a si mesmo. Então, tudo se pode matar, cometer adultério, e tudo é coisa que
tem a ver dos relacionamentos interpessoais, né? Seguindo, né, então. Cristo. Aí vem o terceiro. Jesus não veio destruir a lei. O que quer dizer? A lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a essas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. E ao acrescentar: esta é toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens, ou mesmo de só um povo? Então, por que seria Deus, né? Se só um povo seria privilegiado. Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da mesma solicitude. Ele para com esse negócio de regionismo, né? De Deus deu ao povo escolhido. Para Jesus não tem isso, né? O ser humano é o povo escolhido. E quando ele fala que, né, tudo se cumprir até o último J, né? Por que é o último J, né? O J é a menor letra que tem, né, no alfabeto, então vai se ler até a menorzinha das letras, a coisa mais de menor significação, menor significado, né? Isso que ele está mais ou menos dizendo, né? Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de legislador moralista, sem outra autoridade de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado o seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua natureza divina de sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho, que os conduz até lá, os meios que se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras, para o cumprimento dos destinos humanos. Não obstante, ele não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe das verdades que ele mesmo declarou não podem ser então compreendidos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros, de maneira que, para entender o sentido oculto de suas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não podiam surgir antes de certo grau de amadurecimento do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Pequeno comentário meu aqui, né? O que é os reinos dos céus, né? Porque, bom, o espírito vai ter a vida eterna. Mas a partir do momento que desencarna, que sai do corpo, que não é mais o reino dele, não é o reino de Jesus, mas sim o reino espiritual, ainda há o problema da mente. Se a mente está impregnada de dor, sofrimento, medo, ódio, né? Então essa mente não enxerga o mundo espiritual. É necessário estar com a consciência pura, com a consciência livre, né? Com a paz interna. E então o reino dos céus está lá dentro de nós, lá dentro de uma consciência pura, limpa
limpa, né? Sem os erros da matéria, sem as armadilhas do egoísmo, né? Então, é nesse ponto que ele diz o reino dos céus. O Espiritismo. Quinto, o Espiritismo é uma nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo, não mais como sobrenatural, mas, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. É por isso que muitas coisas que ele disse ficaram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Então veja que aqui ele está colocando o Espiritismo não como uma doutrina, uma religião. Está colocando o Espiritismo como uma ciência. Ou seja, com conhecimento adquirido. Né? Ciência é conhecimento. Então, com conhecimento adquirido. 6. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não para o homem, mas pelos Espíritos. Não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o atributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Então veja que aqui, nesse parágrafo, já está falando, né? Os espíritos por toda a parte. Como assim por toda a parte? Porque não é nada específico de um povo. Pode ser espíritos de povos totalmente, de cultura totalmente diferente. Então poderíamos estar falando de espíritos que são lados da China, da Índia, né? Como também do Egito, da antiga Grécia, né? Como já citou aqui Sócrates e Platão, mas também tem tantos outros, tem o Imhotep do Egito, tem o Confúcio da Índia, né? O Lao Tse, e tantos, né? Gautama, né? Buda, Krishna, Maomé, e aí vai, né? Tem Zaratustra, né? Então tantos outros sábios, espíritos evoluídos que falam a mesma coisa, falam exatamente a mesma coisa que está aqui nos mandamentos, exatamente a mesma, as mesmas regras. Só muda uma coisa: esse útil aqui não cobiçará a mulher do próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, né? Nem qualquer outra coisa que lhe pertence. Né? Está dizendo uma advertência contra a inveja, contra a cobiça. Né? Então não precisava ser desse jeito. Né? Poderia ser de outro jeito, evita a inveja, a cobiça. Né? Enfim, está dando aqui um monte dele. No comentário do adultério também está relacionado à luxúria. Não furtarás, né? O roubo, né? Também está, o roubo até de forma também está associado à gula, se você for pensar bem. Dá para você juntar todos os pecados capitais com esses dizeres aqui, fazer até um bem bolado, né? Mas o próprio Buda também falava isso, Zaratustra falava disso. 7. Da mesma maneira que disse Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhes cumprimento, também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ela nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica. Ela vem cumprir na época predita o que Cristo anunciou.
e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Aliança da ciência com a religião. 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos devem ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião não é mais desmentida pela ciência. Adquirirá uma potência indestrutível porque estará de acordo com a razão e poderá opor a lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora. A religião e a ciência não puderam entender-se até agora, porque, encarado cada uma das coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para compreender o espaço que as separa, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que, uma vez constatadas pelas experiências, essas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisto, como em tudo, aos que ficam retardados até que sejam arrastados pelo movimento geral, que os esmagará se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Bom, vamos dar sequência aqui ainda nesse vídeo mesmo. Instruções dos Espíritos. A nova era. Deus é único e Moisés é o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer, não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus serviu para fazer a sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar-lhes dos olhos o véu que lhes ocultava da divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reproduzem-lhes o sentido porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra.
com um farol que deveria iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos chamados de a regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus sem os holocaustos ou sacrifícios, sem que pudessem perdoar um inimigo. Sua inteligência notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, que deve criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada dos espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está sujeita, que se cumpre, e o espiritismo é a alavanca que Deus se serve para elevar a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram, como suas precursoras. Mas não pense que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave futura e lhes abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Isso daí foi um espírito israelita, Mulhouse, de 1861. Item 10. Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases, o trovão ribombará, e sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo que é de ordem divina tem objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvia com o sacrifício dos interesses morais, vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sempre. Curvai-vos sobre o sopro percursor da tempestade, para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo.
A revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz, porque vós sois o grão de areia. Mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e os animaizinhos insignificantes não formam continentes. A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal e não da guerra. Modernos São Bernardos, olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, Poitiers, 1861. 11. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte, e a razão disso se encontra na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja a que a cristandade deve as mais sólidas bases. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor diremos, à mais profunda impiedade, pelo clarão da verdade. Quando, em meio de seus desregramentos, ele sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo e lhe fez compreender que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fúlgidos. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, ele também ouviu a santa voz que lhe chamava: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, eu creio, sou cristão. E desde então se tornou um dos mais firmes pilares do Evangelho. Podemos ler nas notáveis confissões desse eminente espírito as palavras características e proféticas ao mesmo tempo, que ele pronunciou ao ter perdido Santa Mônica. Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que lição nessas palavras e que brilhante previsão do futuro, da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegada a hora da divulgação da verdade, que ele já havia pressentido, faz-se o ardente propagador e se multiplica, por assim dizer, para atender a todos os que chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, 1863. Uma pequena nota aqui. Santo Agostinho vem por acaso modificar aquilo que ensinou? Não, seguramente, mas com tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não podia ver como homem. Sua alma liberta percebe claridades novas e compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de certas palavras. Quando na terra julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando em nova luz se fez para ele, pôde julgá-las com maior clareza. É assim que ele deve revisar sua crença referente aos espíritos íncubos e súcubos, bem como a anátema que havia lançado contra a teoria dos antípotas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, ele pode, sobre certos pontos, pensar de maneira diversa de quando vivia, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pôde, sem renegar a sua fé, fazer-se o propagador do espiritismo, porque nele vê o cumprimento das predições. Ao proclamá-lo hoje, nada mais faz que conduzir-nos uma interpretação mais sã e mais lógica dos textos. Assim também acontece com outros espíritos, que se encontram numa posição semelhante. Bom, então essa fala aqui de Erasto, discípulo de São Paulo, deixou aqui uma impressão de que Paulo de Tarso
e Santo Agostinho tenham sido o mesmo espírito em dois momentos. Não está falando isso, mas está deixando essa ideia aqui bem clara, né? Bem na minha cabeça. Bom, gente, então este daqui foi o nosso quarto vídeo. O próximo que nós vamos começar, o próximo vídeo, já será no formato de Evangelho no Lar. Ok? Fique atento, vai apresentar aí como estreia, provavelmente para um domingo, tá certo? E a gente segue em frente. Deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria, sei, 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 mágoa, tristeza e rancor, quem gosta eu obsessor.